Não queremos acordo, queremos a cabeça de Trump. O grito tomou as ruas de Teherã durante o cortejo fúnebre do Ayatollah Ali Khamenei, morto num ataque americano e israelense ainda em fevereiro. 2 dias depois, em Ankara, na cúpula da OTAN, o presidente Donald Trump declarou que o cessar-fogo com o Irã chegou ao fim. No meio desses 2 eventos, bombas voltaram a cair, bases voltaram a ser atacadas e um projeto de lei parado há quase 2 meses no parlamento iraniano ganhou um novo peso. Um valor exato em dinheiro pela morte do presidente americano. Os detalhes você confere a seguir. Saudações, companheiros. Aqui está o que aconteceu há poucas horas. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. Vamos aos fatos. Ali Khamenei, o então líder supremo do Irã, foi eliminado em 28 de fevereiro, num ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel, que lançou quase 900 ataques aéreos em 12 horas contra a infraestrutura militar, defesas aéreas e lideranças iranianas, marcando o início da guerra atual entre as duas potências. O funeral, planejado originalmente para março, foi adiado por meses por causa do próprio conflito e só aconteceu na semana passada. O corpo do Ayatollah ficou exposto em Teherã desde o dia 4 de julho. Seguiu em cortejo por outras cidades iranianas e pelo Iraque, antes do enterro em Mashhad, marcado para o dia 9. Na segunda-feira, 6 de julho, desde o amanhecer, uma multidão ocupou o centro de Teherã para acompanhar o funeral, repetindo cenas já vistas durante o fim de semana anterior. E o grito que ecoou entre os manifestantes resumiu o clima do país inteiro. Não queremos acordo, queremos a cabeça de Trump. 2 dias depois desse grito nas ruas, durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Ankara, na Turquia, o presidente dos Estados Unidos foi questionado por jornalistas se o cessar-fogo com o Irã ainda estava em vigor. A resposta veio seca. Para mim, acho que acabou, disse Trump, completando que negociar com o Irã agora seria apenas perda de tempo. Ele foi além, chamando o governo iraniano de escória, e afirmando que o país é governado por pessoas doentes e violentas, e por gente perversa. É difícil imaginar um caminho de volta à mesa de negociação quando um lado grita pela cabeça do outro nas ruas, e o outro lado chama o primeiro de escória numa cúpula internacional, diante de câmeras do mundo inteiro. A frase de Trump encerra, na prática, um entendimento de 14 páginas fechado há poucas semanas entre Washington e Teherã, um documento que havia conseguido, ainda que por pouco tempo, tirar as duas potências da rota de colisão direta. Hoje, esse papel vale cada vez menos, porque os ataques já voltaram, e voltaram antes mesmo da fala em Ankara. Horas antes de Trump declarar o fim do cessar-fogo, forças americanas haviam bombardeado sistemas de defesa aérea, radares e embarcações ligadas à guarda revolucionária iraniana. Washington responsabiliza Teherã por uma série de ataques contra 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz e usou isso como justificativa para retomar a ofensiva. O Irã, por sua vez, não ficou parado. Em resposta direta, lançou ataques contra bases americanas espalhadas pelo Golfo, na mesma noite em que foi bombardeado, numa sequência que mostra como a engrenagem militar dos dois lados nunca chegou a desligar de fato, mesmo durante as semanas de cessar-fogo. E as ameaças de Trump não pararam na fala sobre o fim do acordo. Provavelmente voltaremos a atingi-los com força esta noite, declarou o presidente americano, sem esconder o tom, chegando a citar a possibilidade de reimpor um bloqueio total contra o Irã, isolando o país tanto no mar quanto no ar. Enquanto isso, nos bastidores diplomáticos, as versões já não se encontram, o que só confirma a distância entre os dois lados. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, classificou os ataques americanos como necessários e acusou diretamente o Irã de ter violado o cessar-fogo primeiro. Do lado iraniano, a leitura é oposta. Teherã sustenta que foi a ofensiva americana que rompeu a trégua, e não o contrário. Enquanto a OTAN aponta o dedo para o Irã, Teherã aponta de volta para Washington, e nenhum dos dois lados dá sinal de recuo. A resposta veio rápido e não apenas nos céus do Golfo. Em Teherã, o deputado Ebrahim Azizi, que preside a Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do parlamento iraniano, confirmou em rede de televisão estatal, ainda em 14 de maio, um detalhe que, sozinho, já seria capaz de redesenhar o tabuleiro geopolítico inteiro. Segundo Azizi, tramita no parlamento um projeto de lei batizado de Ação Recíproca das Forças Militares e de Segurança da República Islâmica, apresentado como resposta direta à morte de Khamenei. O texto prevê que o Estado iraniano pague 50 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais, a qualquer pessoa ou entidade que execute a missão de eliminar o presidente americano. E Trump não é o único nome na lista. A mesma recompensa se estende ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ao almirante Brad Cooper, comandante das operações navais do Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM.
Acreditamos que o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro sionista e o comandante do CENTCOM devem ser alvos de uma ação recíproca, declarou Azizi na televisão estatal, chamando a caçada de missão religiosa e ideológica para o mundo muçulmano. Aqui cabe uma pausa de precisão, porque a diferença entre um fato e um exagero decide a credibilidade de qualquer análise. O projeto de Azizi ainda não foi votado, não foi aprovado e não virou lei, mesmo quase 2 meses depois de anunciado. Ele está em tramitação nas comissões de segurança de Teherã, o que significa que, por enquanto, nenhum pagamento é juridicamente exigível. Mas tratar isso como irrelevante seria um erro ainda maior. Um presidente da Comissão de Segurança do Parlamento iraniano declarando em televisão estatal que perseguir a cabeça de um presidente americano é uma missão religiosa e ideológica não é um detalhe protocolar. É a formalização pública de uma intenção, e depois do que vimos nas ruas de Teherã durante o funeral de Khamenei, fica cada vez mais difícil separar retórica de intenção real. Esse tipo de movimento não nasceu agora. No final de 2024, promotores federais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos expuseram uma denúncia detalhando um plano frustrado da Guarda Revolucionária para atentar contra Trump antes do período eleitoral americano. Antes disso, em janeiro de 2020, a morte do general Qassem Soleimani em um ataque americano no Iraque já havia gerado promessas públicas de vingança por parte de autoridades iranianas contra alvos americanos de alto escalão. Promessas que levaram anos para se materializar, mas que nunca desapareceram do discurso oficial de Teherã. Cada uma dessas ameaças, isoladamente, poderia ser descartada como retórica de guerra. Juntas, formam um padrão que se repete, cada vez mais público, cada vez mais institucionalizado e cada vez mais próximo de sair do campo da retórica para o campo da execução. Agora, o que interessa é o que isso significa no terreno, porque as consequências militares desta escalada já são concretas. O que devemos observar nas próximas horas é, antes de tudo, se a ameaça de Trump de atacar novamente se confirma, e em que escala, porque a diferença entre uma resposta pontual e uma ofensiva sustentada muda completamente o rumo desta guerra. Sistemas de defesa aérea iranianos, radares e embarcações da Guarda Revolucionária seguem como alvos prioritários da campanha americana, o que reduz progressivamente a capacidade de Teherã de proteger seu próprio espaço aéreo diante de qualquer nova onda de ataques. Também vale observar o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah, morto em fevereiro, que assumiu o posto em meio à guerra. Parlamentares da Comissão de Segurança já avisaram que qualquer ameaça contra ele teria resposta devastadora, o que eleva o risco militar de qualquer operação americana ou israelense que sequer pareça mirar a nova liderança iraniana. Uma nova rodada de bombardeios contra alvos iranianos, somada à ameaça explícita de bloqueio, pode empurrar o Estreito de Hormuz para uma paralisação militar naquele corredor estratégico, forçando a Marinha Americana a manter uma presença permanente na região para garantir a passagem de embarcações. As bases americanas espalhadas por Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos entram automaticamente em alerta elevado, dentro do alcance de mísseis iranianos, e qualquer novo ataque de Teherã contra essas instalações tende a forçar os aliados do Golfo a assumir uma postura militar mais direta, algo que até agora tentavam evitar publicamente. Vale lembrar que essa não seria a primeira vez nesta guerra. Desde que o conflito começou, o Irã já lançou mísseis e drones contra bases ligadas aos Estados Unidos em território dos Emirados, do Catar, do Bahrein, do Kuwait e da Arábia Saudita, atingindo instalações militares e de energia. Ou seja, o tabuleiro de alvos já está desenhado, e uma nova rodada de ataques tende a repetir esse mesmo mapa, só que com a tensão política muito mais alta depois do funeral e da fala de Trump em Ankara. No mar, a situação é igualmente delicada. Autoridades americanas já discutiram internamente a possibilidade de retomar uma operação naval batizada de Projeto Liberdade, com a Marinha dos Estados Unidos tentando romper à força o gargalo criado pelo Irã no Estreito de Hormuz. Uma segunda opção em cima da mesa é uma nova campanha de bombardeios concentrada na infraestrutura iraniana, algo que Trump já ameaçou repetidamente e voltou a sinalizar na fala desta quarta-feira. Israel, por sua vez, mantém suas forças em alerta máximo, prontas para agir em coordenação com qualquer nova ofensiva americana, caso Washington decida retomar a guerra em escala plena. Cada ataque de retaliação iraniana contra bases americanas no Golfo também aumenta o risco de baixas diretas de militares dos Estados Unidos, um cenário que historicamente tende a acelerar qualquer escalada militar, em vez de conter. Um único soldado americano morto pode transformar declarações duras em ordens de ataque em larga escala. E essa é a variável que analistas de defesa apontam como o gatilho mais provável para a próxima fase do conflito. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista.
Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.